A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Olá, amados irmãos surdos e ouvintes do nosso ministério. Eu quero hoje falar do perdão. Você tem coragem de confessar, de assumir a sua culpa e pedir perdão ao seu irmão diretamente? Ou então coragem de perdoar aquele que vem a você pedir perdão? Muitas pessoas não conseguem perdoar. Muitas pessoas ainda são dominadas pelo orgulho. Isso é um grande problema. Significa falta de humildade, falta de humilhação diante do outro e diante do Pai. Alguns dizem que perdoam, mas no fundo não perdoam. Dentro de si ainda não perdoaram o outro. E perdoar significa, acima de tudo, se libertar. É deixar todo aquele peso, tudo aquilo que trazia um peso para trás e passar a viver uma vida leve, perdoando o outro diante de Deus. Muitas são as dificuldades e a palavra de Deus nos diz que o perdão não é fácil de fato, mas é necessário. Jesus, por exemplo, sofreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados e antes de morrer, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele mesmo. Não foi um momento fácil para Jesus. E eu fico imaginando o que ele sentiu. Então, não sendo fácil, precisamos pensar, como a palavra de Deus nos mostra, no livro de Marcos 11, a importância desse perdão. Como precisamos entender isso. Muitos não conseguem. Porque a partir do momento em que não perdoarmos o próximo, não teremos o perdão de Deus. Muitas pessoas não confessam os seus erros, não pedem perdão ao outro. E também não esquecem, aquilo não fica esquecido. Enquanto não for perdoado, o problema não será esquecido. Precisamos ter coragem de buscar esse perdão, esse entendimento com o irmão, para que possamos ter uma vida mais leve. Eu sofri tempos atrás muito, porque fui traído por uma pessoa que me enganou, uma pessoa que tinha me usurpado. E eu fiquei pensando, uma pessoa a quem eu tratava tão bem, como foi difícil voltar a abraçar essa pessoa. E nós brigamos, nós discutimos, e eu fiquei muito angustiado, mas houve um momento em que nós nos perdoamos, e foi um momento de paz, mas enquanto isso não aconteceu, eu vivi muito angustiado, mas hoje Deus me curou, eu perdoei essa pessoa, e hoje eu me sinto muito mais leve. Então é isso que temos que aprender a fazer, aquilo que falta, conversarmos com o outro, resolvermos com o outro. Tenha coragem, é importante ter coragem de confessar e de assumir diante do outro o nosso erro. E quando fizermos isso, o outro vai se sentir tocado e vai nos perdoar também, e a comunhão vai voltar a existir. Este é um assunto muito delicado, o assunto do perdão é muito difícil. Às vezes você pode até sentir, poxa, aquela pessoa fez uma maldade tão grande comigo, mas só Deus pode ajudar diante dessa situação. Acima de tudo, a cruz de Cristo é a raiz de todo o perdão. Então eu penso que aquilo que faltava em mim, e você pode também pensar aquilo que falta em você, e que pessoas você precisa perdoar, e a quais pessoas você precisa pedir perdão. Isso aconteceu com a minha família. Eu tive sim problemas com primos, com tias, e no enterro de um parente meu, foi um momento muito complicado, foi o enterro da minha mãe. Foi um momento difícil em que eu e meus parentes nos desentendemos e foi uma discussão muito grave. Eu fiquei naquele momento calado, me senti humilhado, me senti acusado. Fui embora tão angustiado, me afastei daqueles parentes durante tanto tempo, sem manter contato com eles. Foi sim, e mesmo sendo crente, eu demorei a entender isso. E eu tinha vontade de resolver aquela situação, mas não tinha coragem de procurar por eles e pedir perdão e de também ser perdoado e de dar o perdão também. Até que eu encontrei uma determinada prima a quem eu sempre perguntava por aqueles parentes e ela
vinha me dando notícias. Até que em um determinado momento, nós tivemos a oportunidade de conversar, de nos encontrarmos, de pedir perdão um ao outro. E mesmo ela tendo brigado comigo e eu não tendo dito nada a ela, eu a perdoei e nós esquecemos aquele assunto. Aquilo ali foi algo muito ruim para mim. Eu me senti humilhado, mas nós pudemos nos abraçar, nós pudemos nos perdoar. Houve essa oportunidade. E eu pergunto a você, você já aprendeu a perdoar? Se não aprendeu, tente. Aprenda a perdoar como Jesus nos ensinou. Perdoe, se liberte disso. O diabo, ele não está feliz com o perdão. Mas quando você perdoar o outro, você vai se sentir em paz, feliz. O outro vai observar e vai enxergar Jesus na sua atitude de perdão. Então pense, reflita sobre isso. Pense nas pessoas às quais você precisa procurar pedir perdão e ser perdoado também. Que Deus abençoe cada um de vocês e um forte abraço.